Segundo o boletim de surtos de cachumba divulgado pela Prefeitura de São Paulo, foram notificados 29 casos da doença em 2017 no município de São Paulo. A situação ainda não é alarmante, comparada com 2016, quando foram notificados 402 casos no estado. A cachumba é uma inflamação viral que afeta as glândulas salivares localizadas abaixo e na frente das orelhas. Com a chegada do inverno, a incidência aumenta, podendo afetar homens e mulheres de todas as idades. A doença é altamente contagiosa, por isso, muitos cuidados são essenciais para a sua prevenção. Um deles é a vacinação. O tratamento não é complicado, mas uma vez contraída a doença, é muito importante repousar para evitar possíveis complicações. Tá aí, para tirar todas as dúvidas com a gente hoje, o infectologista Dr. Gustavo Dittmar. Bem-vindo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. E até para a gente abrir o assunto, eu comentei há pouco antes de ir pro break, tem como, né? Se a gente está falando de um vírus, esta época do ano é a época que a gente acaba tendo aí um aumento dos casos. Não tem muito jeito, né? Porque as pessoas estão no ambiente fechado. E é mais ou menos isso, né, doutor? Quando a pessoa tem uma certa alergia ou está ali no momento com a saúde um pouquinho frágil, imunidade um pouquinho mais baixa, é o suficiente para o vírus pegar, né? Isso mesmo, Carol. Boa tarde. O vírus da cachumba é um vírus altamente contagioso, né? É uma doença transmissível, é uma doença viral, né, sistêmica, que acomete, como foi falado, as glândulas salivares, né? Das aulas de biologia, lá, aquelas três, ficam três de cada lado, né, que produzem a saliva. Mas é uma doença sistêmica também e pode dar algumas repercussões pelo corpo. Basicamente, na grande parte dos casos, pega só as glândulas salivares mesmo. A gente separou algumas perguntinhas prontas, as principais, e daqui a pouquinho vai ter pergunta do público na @VocêBonitaTV. Primeira perguntinha na tela. Então, quais são os sintomas da cachumba? Num primeiro momento, a pessoa pode ter o vírus ali que fique um tempinho, né? Assim, escondidinho, vamos dizer assim. E ele pode se manifestar depois de alguns dias que a pessoa já tem aquele vírus. Quando ele se manifesta, qual é a primeira coisa? É sempre o inchaço? Nem sempre. O período de incubação é um pouco longo. Após ter contato com o vírus, umas 2, 3 semanas, que vai poder manifestar os sintomas. Tá. Os sintomas o principal sintoma é o inchaço das glândulas. Antes desse sintoma aparecer, 1 a 2 dias, pode dar aquele mal-estarzinho, aquela dor no corpo, aquela sensação de dor, e aí aparece no dia o inchaço da glândula, que a gente conta como o dia 0, assim, com a questão de contagem da transmissibilidade e tal. É o dia 0 quando aparece. Quando aparece. Mas 2 dias antes pode vir uma febre, por exemplo? Pode, uma febre geralmente baixa, uma dorzinha no corpo, aquele mal-estar. E dor para engolir? Dor para engolir, a mastigação principalmente. Olha. Isso. E vamos passar o videozinho, então, até para a gente ilustrar aí essa região que a gente está falando, porque existem algumas glândulas, né? Essa que é a glândula que incha na cachumba é a glândula parótida. É a parótida. É a maior delas. Está aqui no vídeo. Aqui está as gotículas, é transmitido por gotícula. As gotículas entram pelo trato respiratório superior, né, do ser humano. Aqui está ilustrando o trato respiratório superior. Né? Do trato respiratório superior, elas são recebidas, todo vírus precisa de uma célula para entrar no corpo. Elas são recebidas pelas células, elas usam o material da célula para se reproduzir. E do trato respiratório superior, ela se reproduz, como está mostrando, e cai na corrente sanguínea. Tá. E esse tempo aí de 2 a 3 semanas é o tempo dela se disseminar pelo corpo e fazer a inflamação da glândula. E eu te fiz essa pergunta de exatamente que glândula seria essa, porque deve ter mais ou menos uns 2 meses. Meu marido teve um inchaço que todo mundo tinha certeza, até mostrei a foto para as meninas quando eu cheguei aqui, e não era a cachumba e não era a parótida, era outra glândula que também é muito parecida. Então, você olhando, quando você vê a pessoa, você fala assim, nossa, é cachumba, mas você só consegue descobrir fazendo um ultrassom, né, doutor? Isso. Aqui está mostrando a vacinação, né, que é a medida mais eficaz, né, para a prevenção da doença. No Brasil, desde 1992, que tem a cobertura vacinal, uma cobertura vacinal excelente, de mais de 95%. Tá. Né, é uma doença prevenível, né, por esse motivo. Quais são as fases das doses da cachumba?
É uma doença de vírus vivo atenuado. Então, por esse motivo, não pode ser dada em menores de 1 ano. Tá. Você começa com 12 meses a primeira dose e a segunda dose com 15 meses. Tá. E depois tem aquelas que vêm, enfim, que tem outras vacinas junto, né? Isso. No caso, desde 92 começou pela MMR, ou a tríplice viral. Né? MMR é a sigla em inglês. E antigamente, até uns anos atrás, era a primeira dose com 12 meses e a segunda dose entre 4 a 7 anos. E aí muita gente perdia essa segunda dose. E aí o Ministério da Saúde passou a fazer a primeira dose com 12 meses e depois com 15 para facilitar a adesão e perder, às vezes esquece, né? Perde carteirinha. E gente, é importantíssimo, inclusive, ter o controle e guardar a carteirinha, não só do filho, mas assim, Exatamente. Se você já foi vacinada para uma fase adulta, né? No momento de gravidez, coisas que, em momentos aí que a gente não pode ter nada e que às vezes as pessoas não sabem se já tiveram. Mas a minha pergunta é a seguinte, até a gente tem umas perguntinhas prontas, mas eu vou seguir com a nossa entrevista para já colocar a perguntinha do público daqui a pouco. Quem teve uma vez cachumba, pode ter de novo? Essa pergunta é uma pergunta bem recorrente nos nossos consultórios, né? Então, uma vez, a imunidade definitiva, uma vez que você tem a cachumba, pelo vírus da cachumba, teoricamente você nunca mais vai ter na vida, você está imunizado pro resto da vida. Tá. Por essa questão de você até comentou do teu marido e tal, nem sempre é a cachumba, existem outros vírus que fazem parotidite. E existe bactéria que faz até condições não infecciosas, uma pedrinha que entope o canal e tal. Nesses casos, a pessoa passa como se fosse cachumba, mas não é cachumba. Faz um ultrassom. Às vezes é um linfonodo, ou até pode ser a glândula parótida, mas não é pelo vírus da cachumba, pode ser o vírus da gripe, por exemplo. O dele foi outro vírus. Né? Pode ser o vírus da gripe, enterovírus, Coxsackie, existe uma lista de vírus que pode fazer... Não, e o mais interessante, que pode pegar um lado ou os dois, né? Pode. O dele começou numa semana num lado, aí desinchou, aí na outra semana o outro. Pode. Isso pode acontecer. Na cachumba também. Na cachumba também. A cachumba pode pegar todas as glândulas ao mesmo tempo ou em momentos seriados, assim. Agora, o lance da cachumba, inclusive a gente vai conversar aqui, o Neymar teve também não tem muito tempo, né? Eu me lembro que a gente até citou, ele colocou foto e tal. Porque assim, se é vírus, gente, não tem muito o que fazer, não é? Tá aqui. Então, você tem que ter a sua imunidade garantida, tem que estar vacinado, porque se está vacinado, consegue prevenir quanto? Então, a vacina no Brasil tem essa cobertura alta e tem uma alta efetividade. Como são 3 componentes, cachumba, rubéola e sarampo, o componente cachumba é o que tem um menor efetividade, né? Tá. É em torno aí de 90%, 88%. Nunca é 100%, Não existe né? vacina 100%, né? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? Mas para o componente cachumba, aí os estudos mostram entre 68% a 95% de efetividade, né? Mas quando a gente fala, Dori, é até importante que hoje a gente está conversando com o infectologista, eu acho legal também se vocês quiserem fazer perguntas sobre outros assuntos, fiquem à vontade, porque a minha curiosidade é a seguinte, mesmo que nós estejamos aí vacinados, a gente não tem, então, 100% de segurança que a gente não vai ter o problema. Porém, é verdade que muitas vezes esses vírus, e caso tenhamos, eles vêm de uma maneira mais branda e mais tranquila, então a chance de recuperação daquele paciente é maior? Certo. A gente, assim, além de nenhuma vacina ser 100%, a gente tem casos da vacina, depende da imunidade do paciente também, né? Muitos casos a vacina não pega, né? Em alguns casos. E tem outros casos que, depois do inóculo, né, muito pesado, pessoa que teve contato muito forte, às vezes pode desenvolver a doença e vai de uma maneira mais branda. Tá. Então, não ter aqueles sintomas clássicos, né, de febrão, dor. Entendi. Né, ou inchar, só passou meio desapercebido. E tem 30% dos casos que a cachumba é assintomática. Então, 30% das pessoas que tiveram cachumba não tem sintoma nenhum. Então, sério? você pode transmitir, isso é uma coisa ruim e é uma coisa boa também, né? Mas uma coisa pode transmitir sem você ter sintoma nenhum. Você toca a vida normal, né? Toca a vida normal. Mais uma perguntinha que a gente deixou prontinha a respeito da cachumba, vamos ver? Qual é o período, então, de contagiosidade? 2 semanas...
2, 3 semanas ou a partir do momento que vem o primeiro sintoma? Não, o período de transmissibilidade, né, de contagiosidade, ele começa 2 dias antes de inchar a glândula, então é menos 2, né, até 5 dias depois do inchaço. E aí a pessoa tem que ficar de repouso total. Isso, o repouso não precisa ser absoluto. A gente pede para fazer repouso, primeiro, pelo fato de ser altamente transmissível, da pessoa ficar em casa para evitar ficar saindo aí transmitindo, né? Que transmite por tosse, fala, espirro, trocar utensílios, né, que tem uma saliva. Então a gente pede para a pessoa ficar em casa para ela não ir trabalhar, não ir para a escola, porque um caso desse numa escola, uma escola de crianças, imagina, vai a sala criança inteira. Tudo se abraça, tudo. Meu filho teve uma professora que pegou ano passado, no retrasado, então ficou em pânico ali, né, porque eles ainda não tinham idade para ter a segunda dose da vacina, dá aquele pânico. Só que, na verdade, o que eu acho que a gente pode discutir aqui também é o lance, o problema da cachumba é a tal história que pode descer para os órgãos sexuais e causar aí alguns problemas. Isso é verdade. Em termos. Quando que isso acontece, né? Não é a regra, é a exceção. Mas o quanto isso pode acontecer realmente ser algo fatal? Certo. Então, a cachumba é uma doença sistêmica. Apesar dela cometer a maior parte das vezes as glândulas salivares, ela pode vir em pode pegar alguns órgãos do corpo, porque ela tem um trofismo, uma afinidade. Um deles é o pâncreas, o testículo, o ovário, o sistema nervoso central, né? Então, assim, em casos de homens, isso na maioria das doenças, essas doenças de infância, geralmente, quando dá em adulto, é um pouquinho mais complicado. A cachumba é um exemplo delas, porque em criança é raríssimas complicações, só que em adulto, principalmente em homens pós-púberes, né, os adolescentes e os adultos, em 25%, pode dar cometimento testicular. Isso pode acontecer. Mas não porque ela desceu, mas porque ela circulou e aí gostou por algum motivo daquela região. A gente tem mania de falar assim, não, porque daí quando a cachumba desce, né, as pessoas falam desse jeito. E não é. Claro, ela é o vírus circulando no sangue, né? Isso. Enfim, e é uma área, então, que ela tem ali uma afinidade como você colocou. Nesses casos, a pessoa fica estéril. Desses casos que pegou o testículo, 20% pode cursar com esterilidade. Então, assim, é 20% dos 25% que possa ter. Que também é a exceção. Então, é a exceção da exceção. Exatamente. Claro que a gente tem que sempre comentar, né? Não dá para deixar passar. De qualquer forma, a recomendação é repouso, porque assim como qualquer outro vírus, ele vem e vai. Agora sozinho. Ele tem o tempo dele de vida, né, doutor? Então, não existe medicamento para a cachumba? Não, medicamento específico não. O tratamento é baseado nos sintomas, é baseado se tem febre, dá remédio para febre, está com dor, dá remédio para dor, né? E repouso, né, para evitar contato com outras pessoas e principalmente alertar das complicações, né? Que começou a ter problema na cabeça, ficar confuso, enfim, tá com dor testicular, né? E aguardar o ciclo, né? E aguardar Não tem muito jeito, é paciência. Vírus é um negócio chato por causa disso, né? Nós temos que ter paciência. Vamos fechar com uma perguntinha que essa é importante, para ficar todo mundo alerta aí na sua resposta. Vamos ver. Por que agora estão aumentando os casos de cachumba? É sempre nessa época do ano e a gente pode dizer que é sempre igual no inverno? Ou tem anos que a gente tem alguns sustos a mais? Isso a gente vê em doenças infecciosas. Nenhum ano é igual ao outro, né? No caso da cachumba, é uma doença de primavera e inverno, né? As pessoas ficam mais aglomeradas, né? E aí existe sim, está aumentando muitos casos, né? Esses casos estão aumentando tanto por uma cobertura vacinal, existe uma cultura aí de evitar a vacina que eu acho um pouco ruim. Estão disseminando isso, é verdade. E teve essa questão aí das pessoas perderem a segunda dose. E a gente sabe que a primeira dose dá imunidade, mas a segunda dose aumenta ainda mais a resposta, né? Teve esse caso também. Tá aí. Então a gente tem que ficar atento. Eu não vou entrar muito nessa discussão se tem que vacinar ou não tem, porque as pessoas que não vacinam, elas têm toda a teoria, o argumento e etc. Enfim. Mas se essa é uma maneira de prevenção, porque a gente diminui a força do vírus caso você tenha a doença, eu acho que é inteligente vacinar, né?
enfim. Existem doenças que já foram, foram extintas pela vacinação. Exatamente, né? uma longa história. Então, mas isso é, enfim, discussão e pauta para um outro momento. Mas eu vou agradecer ao Dr. Gustavo Dittmar, infectologista, que esteve com a gente hoje, tirando todas as dúvidas. De qualquer forma, vamos aumentar nossa imunidade com receitas tão bacanas, cheias de nutrientes que até aqui no Você Bonita, que eu acho que isso também pode ajudar, né, doutor? Sim, com certeza. A gente te espera numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo, até a próxima.